Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa e sentirmos, Senhor, a tua presença neste lugar. Nos clamamos, Senhor, ao Senhor, pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada um de nós, Senhor. Que a tua mão amiga e poderosa venha estar estendida para curar, para salvar, para libertar, Senhor, para transformar vidas nesta noite. Senhor Jesus, recebe a nossa adoração, porque o Senhor é digno de receber toda a glória e toda a honra. Seja conosco, Pai. Toma a primeira direção nesta reunião. Repreendemos toda ação maligna, toda investida do diabo, Pai querido, venha cair por terra e que nós possamos estar livres para te adorar. No nome de Jesus, amém. Poder sentar, amados, vamos adorar o Senhor com o hino da nossa harpa. Amém, queridos? Aleluia. Número de 469, ao instrugir a trombeta. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, o hino de número 469, ao instrugir a trombeta. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, que Ele já está na casa? Aleluia. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória. Shine.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Número 304 da harpa cristã. A face adorada de Jesus. Aleluia. Quem crê que naquele grande dia nós veremos o Senhor Jesus face a face? Esse é meu desejo. Pergunta a pessoa que está do seu lado: esse é o seu desejo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com alegria. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada. Está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim, que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, pode sossegar. Aleluia! A face adorada de Jesus verei, com a alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluias! A face adorada do Senhor Jesus, iremos contemplá-lo naquele grande dia. Aleluia, com muita alegria. Aleluias! Vamos dizer mais uma vez: a face adorada
a igreja. De Jesus verei. Com a greia amada. Com a greia amada. No céu estarei. Na mansão dourada. hinos vou cantar. A quem? A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada, a face adorada, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos têm esta esperança de ver a Jesus? Digam aleluia. Se você pode, abra a sua Bíblia, Atos capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Convidar o pastor Luciano para ler conosco os versículos pares, e assim nós leremos até o versículo 11. Atos 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Vamos ler então? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Vamos juntos, o 11, bem forte, bem bonito. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Quantos acreditam neste Deus que livra? Digam aleluia. Quantos aqui já viram um vídeo que está na internet? Eu postei lá no meu Face, em alguns grupos do WhatsApp, do presidente americano dando testemunho de um ex-presidiário que foi alcançado por Jesus e falando da importância da oração e da Bíblia para os Estados Unidos. Alguém viu isso aqui? Alguém? Se você não assistiu, vale a pena assistir. Por que eu estou falando? O Brasil, assim como a Europa e Estados Unidos, está passando por um processo de secularização. É isso que está acontecendo no Brasil. Todas as vezes que um país cresce economicamente, as pessoas se afastam de Deus. É o homem dizendo: o meu braço é forte,
e eu não preciso de Deus para me manter. Geralmente é assim que acontece. Agora, vê o presidente da nação mais importante do mundo separando um tempo para dar testemunho de um homem que foi preso. E estando preso, foi alcançado pela mensagem do Evangelho através do rádio e da leitura da Bíblia. E o homem que o prendeu deu testemunho, estava presente naquela cerimônia e disse: na verdade, eu entrei no FBI para poder salvar você, alcançar você. Eu achei isso extraordinário, porque em um tempo em que nós só acreditamos em coisas gigantescas, só em coisas tremendas, apoteóticas, vem um testemunho da maior nação do mundo dizendo: na verdade, o segredo dos Estados Unidos é o Deus a quem clamamos. O segredo da nossa nação é a oração. Irmãos, eu chorei vendo aquele vídeo. Imediatamente eu compartilhei. E você compartilha tanta coisa. Você compartilha até pudim. Né? Tem gente que pega um pudim e bota na internet para alguém ver. Amém. Mas por que não compartilhar coisas tão tremendas? Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa a orar e há aqueles que sorriem e dizem: acham que alguma coisa vai mudar no Brasil através de uma oração? O poder não é da oração, o poder é do Deus a quem clamamos. Poderiam uns poucos homens, orando, alcançar alguma mudança nessa nação? A resposta está na Bíblia. Todas as vezes que Deus quis empreender algo grande, Ele não começou do grande para o pequeno, Ele começou do pequeno para o maior. Chama Moisés e diz: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Eu? Impossível. Falou: vai. O que eu levo? Um canhão? Um míssil balístico intercontinental? Não, leva uma vara. E eu vou agir através dessa vara. Quando Jesus quer revolucionar o mundo, Ele chama alguns pescadores, 12. Alguém diz: esses 12, fracos, fracotes, não vão a lugar nenhum. Nós estamos hoje aqui adorando esse Deus por causa daqueles discípulos. O povo que está aqui esta noite não é um povo qualquer. Este povo é o povo de Deus. É o povo que faz diferença. E eu gostaria que você ficasse em pé e alcançasse a mão de alguém. Quem sabe você vai pegar numa mão gélida, numa mão indiferente, talvez uma mão fria, mas quem sabe você pega numa mão quente, cheia de graça, e vai dizer: meu irmão, vamos orar, vamos clamar pelo Brasil, vai mudar sim, em nome de Jesus. Toda noite, meia-noite, nós estamos entrando ali, e eu louvo a Deus pelo grupo de pessoas que estão clamando, intercedendo. Nós já estamos mantendo contato com algumas das maiores autoridades do Rio de Janeiro e vamos trazê-las para a oração, para dentro da oração. É isto mesmo. Vamos trazer este povo para dentro da oração. E daqui a mais ou menos 50 dias, nós vamos realizar uma vigília, uma noite de clamor pela nação brasileira. E tem uma novidade aí, porque nós vamos orar a noite toda, mas vamos orar online, ou seja, para o Brasil e para o mundo, dizendo que Jesus Cristo quer mudar e vai mudar o Brasil. Na sexta-feira que antecede a eleição, nós faremos, se Deus quiser, a segunda grande vigília. Alguns pastores já confirmaram, estamos juntos neste propósito. Meus irmãos, Deus quer mudar a nação brasileira. E Ele está esperando apenas que alguns homens e mulheres se predisponham, abram o coração e digam: Senhor, eis-me aqui, usa-nos para a mudança do Brasil. Eu vou pedir um dos pastores para orar neste momento. Pastor Luciano já orou, pastor de congregação, pastor Wagner Moté. Pastor Wagner Moté. Sempre na terça-feira, não sei se os irmãos percebem, nós procuramos dar atividade aos pastores de congregações para que eles possam atuar. Pastor Wagner Moté é pastor da nossa congregação Monte das Oliveiras e todas as noites, meia-noite, ele está lá às vezes com a filhinha dele clamando: o Brasil tem jeito sim. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor.
Ó Deus, porque cremos que Tu ainda és o mesmo. Ó Deus, e depositamos a nossa esperança, Senhor. Ó Deus, em Ti, ó Pai. Ó Deus, alguns confiam em carros, Senhor. Outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos desistir de clamar. Ó Deus, nós cremos, Pai, que a nossa oração não é em vão. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem, meu Pai, movido, Senhor, no mundo espiritual. Ó Senhor, e a cada dia é um avanço. Cada dia, meu Pai, é um passo em direção ao objetivo. Ó Senhor, que é termos, meu Pai, esse país debaixo do Teu governo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não permita, Senhor, ó meu Deus, que nessas eleições, meu Pai, ó Senhor, homens, meu Pai, que não Te glorificam, que não Te exaltam, que não têm compromisso com Teus princípios, Senhor, se levantem como governantes nesta nação. Mas levanta homens de Deus, tementes, homens que temem, meu Pai, a Tua palavra, que temem o Teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos esforça, Pai, para continuarmos neste propósito, Senhor. Nos esforça, Senhor, porque sabemos que a vitória é certa, ó Deus, porque é o Senhor que peleja por nós. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. O Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar que estamos de pé, nós também vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse aplauso é para Jesus, em gratidão, né? Gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós vamos orar agora. Se você pode orar pela pessoa que está aí pertinho de você, faça isso. Nós oramos agora de mãos dadas, agora você vai orar de forma assim um pouquinho mais individual. Não deixe que essa pessoa aí fique sozinho, né? Ore mesmo, abençoe essa pessoa. Com certeza Deus vai abençoar poderosamente a vida, o coração. Se tem alguém enfermo, Jesus está aqui para curar você também, restaurar, libertar, abençoar e abrir portas de emprego, fazer maravilhas no nosso meio. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento de adoração a Deus através das nossas ofertas. Pai querido, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, nesta noite. Estamos, Senhor, louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome, porque Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor. Apresentamos, Senhor, os Teus filhos, cada um de nós, que vamos com alegria, Senhor, contribuir, Pai Santo, ó Deus, para a Tua obra, Senhor. Vamos fazê-lo, Senhor, através, Senhor, do amor à Tua obra, da obediência à Tua palavra. Ó Deus querido, estamos orando uns pelos outros, ó Pai. Abençoa Teu filho, Senhor. Abençoa a família, Senhor, de cada um que aqui está, cada um de nós, a esposa, o esposo, os filhos. Ó Deus querido, vai entrando com providência, Pai querido, com a Tua mão forte, restaurando vidas, Senhor, libertando vidas, Senhor, curando enfermos, não só os que estão aqui neste santuário, mas aqueles que estão, Senhor, ó Deus, nos hospitais, em casa, Senhor. Vai, Senhor, restaurando a saúde de cada um, Senhor. Nós abençoamos, ó Deus querido, em nome de Jesus, os celeiros. Ó Deus querido, não deixe que falte. Abençoa, Senhor, aquele que está, Senhor, batendo em uma porta de emprego, Senhor. Abre esta porta esta noite. Realiza este milagre, Senhor. Ó Deus, abençoa a juventude desta igreja, os casais, Senhor, todos, Pai querido, que estamos aqui neste santuário. Por isso te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Volte ao seu lugar. Os jovens vão estar louvando ao Senhor e você vai poder contribuir com alegria, com seu dízimo, com a sua oferta,
Aqui o pastor Joel está aqui e o irmão Marivaldo também com a máquina de crédito e débito. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Eu vou voar. Nós temos muitos pastores que são grandes homens de Deus são usados por Deus e são profundos na palavra do Senhor. E um deles é o pastor Donifan. E é ele que estará ministrando esta noite. Pastor Donifan com a palavra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
versículo 1. Diz assim: portanto, a igreja me ajuda? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em, que não andam, mas, vamos mais uma vez, bem bonito. Portanto, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito Santo de Jesus. Oh, eu te adoro, meu Senhor, por tua presença, por tua bondade. Eu te adoro, Espírito Santo, pelo privilégio que tu nos deste, Senhor, de ter os olhos do entendimento iluminado, de termos sido, Senhor, arrancados do presente século mau, de termos sido transportados pelo Senhor, termos sido colocados no reino do Filho, do amor de Deus, e hoje está em Cristo, hoje está sendo guiado pelo Senhor, Espírito Santo. A tua presença é o motivo de nós estarmos aqui, do nosso êxito, do amor derramado em nosso coração. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para ouvir a tua voz. Fala conosco, que a tua segurança, que a tua confiança, que a tua autoridade esteja sobre este lugar. Pai, para a glória do nome de Jesus, eu uso a autoridade deste nome no mundo espiritual e ordeno que seja neutralizado agora toda investida satânica, que toda cadeia mental, que cada cadeia emocional da vontade sejam neutralizadas, quebradas, despedaçadas, na autoridade do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que conquistou o direito de usarmos o nome dele lá na cruz do Calvário. Senhor, é neste nome que nós reivindicamos cada recanto, cada mente, cada vida, Senhor, cada Espírito, Senhor, que está aqui esta noite, que seja alcançado por tua graça, para a glória do nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Por favor, se assente. Maravilhoso Jesus. Aleluia. Queridos, eu estava pensando sobre esse texto e algumas coisas me chamaram a atenção. E quando o Espírito Santo fala comigo, eu corro lá e anoto, porque senão eu não consigo mais me lembrar. E eu vou, anoto. Esse texto, irmãos, esse texto está falando ao meu coração, ardendo no meu coração, e eu resolvi aceitar o desafio de falar para vocês um pouquinho aqui nesse texto. Não tem muito tempo, o ano passado, se não me engano, no primeiro trimestre, né, pastor? Nós estudamos sobre, final do ano retrasado, estudamos a Carta dos Romanos, pastor José Gonçalves, foi uma das melhores lições, revista que nós tivemos na EBD, e foi muito bom para a gente, para nós estudarmos a Carta aos Romanos. Depois estudamos sobre a salvação em Cristo Jesus, e foram lições muito proveitosas para a igreja. A Assembleia de Deus precisa ratificar, confirmar as suas bases bíblicas, exegéticas, apologéticas, teológicas, e se nós não fizermos isso, se os nossos púlpitos não forem púlpitos bíblicos, apologético, exegético, teológico, vêm as inovações e tomam conta da igreja. Nós precisamos disso nas Assembleias de Deus. Graças a Deus, porque a DIG, desde que eu cheguei aqui, tem esse viés bíblico. O púlpito da DIG tem sido um púlpito que prima pela palavra. No púlpito da DIG não se aceita fogo de palha, não se aceita essas inovações que têm vindo por aí de outras terras aqui para o Brasil. Graças a Deus por isso. Mas veja, volte os seus olhos para o texto. Veja, o que é que te chama a atenção? Porque quando eu olho para esse texto, me vem algumas coisas na minha mente. Primeiro é que Paulo, ele diz, portanto, agora. Agora, que agora é este? Paulo está se referindo ao capítulo 7,
porque ele vem argumentando desde o capítulo 5, do versículo 12 em diante. Ele fala do homem que está, ele quando escreve para Roma, ele está escrevendo para uma comunidade judaica e uma comunidade cristã, crentes que estavam ali, os goíns, estavam ali, pessoas que eram gentias, e havia também os judeus. Então ele escrevia para uma comunidade que estava ali, que temia o nome do Senhor Jesus, e havia os gentios, havia os judeus, e havia também uma comunidade de judeus convertidos. E quando ele escreve essas coisas, ele mostra que a igreja do Senhor Jesus, os gentios, em nada devia ao povo judeu em si, porque o povo judeu, porque tinha o templo, porque era descendência de Abraão, e porque era o povo da adoração, era o povo escolhido, era o povo que tinha a marca da chamada, e aí eles acreditavam que Deus não iria tirar deles a chamada, que Deus não iria tirar eles de Jerusalém, que não ia tirar eles do templo, não ia destruir, porque eles eram indestrutíveis por causa de Deus. Mas aí eles começaram a se vangloriar. E o que é que eles fazem? Paulo começa a explicar para ele que não existe, para aqueles que estão em Cristo, não existe diferença entre judeu e grego, não existe diferença mais, não existe barreira de separação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 5, versículo 12, ele começa a mostrar essa diferença. E ele diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e aí através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, no versículo 17 e 18, ele diz que em Cristo a vida veio. Em Cristo o homem tem acesso mais uma vez à presença de Deus. Em Cristo o homem agora ele pode se alegrar. Ele pode adorar a Deus em espírito e em verdade. No capítulo 6, ele começa então a dar esse viés, ele começa agora a mostrar essa realidade, e ele vai aprofundando. Quando chega no capítulo 7, ele mostra o homem a luta do homem na carne, a luta do homem adâmico, a luta do homem sem Cristo, ou seja, a luta do homem que quer lutar com suas próprias forças para agradar a Deus. E ninguém pode, ou ninguém consegue, pelos seus méritos, agradar a Deus. Pelos meus méritos, eu não consigo me aproximar de Deus. Pelos meus feitos, pelas minhas obras, eu não consigo satisfazer a Deus. A lei, ela não conseguia fazer que eu fosse salvo. Mas em Cristo Jesus, Deus proveu salvação para a humanidade. Paulo ele mostra esse contraste, e não é só aqui em Romanos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, primeiro versículo 16, ele diz que devemos andar em Cristo. Se alguém está em Cristo, devemos andar em Cristo para não satisfazer os desejos da carne. Quando eu olho para Paulo escrevendo nas suas cartas, ele enfatiza isso, que o homem só pode ter acesso a Deus se for através de Jesus. Que o homem, estando em Cristo, ele tem perdão dos pecados. O homem em si mesmo, o homem na sua religiosidade, o melhor dele é abominação diante de Deus. Meu querido, você que veio aqui esta noite, se você se esforçar muito, se você pegar uma cruz de madeira, colocar nas suas costas e sair subindo degraus, subindo monte, indo para onde você quiser, se esforçando o máximo, até morrer de sacrifício, você não vai conseguir agradar a Deus, porque o único meio de se agradar a Deus é estar em Cristo Jesus. A salvação é um dom de Deus. A salvação não é de esforço humano. Nenhuma religião consegue fazer com que o homem venha para Deus. Nenhuma religião vai conseguir fazer com que o homem seja salvo. Somente existe um meio, só existe um canal, só existe uma provisão de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente em Cristo Jesus nós temos a expressão do amor de Deus.
Somente em Cristo Jesus nós podemos nos achegar a Deus, pelo sangue da sua cruz. Somente em Cristo Jesus eu estou reconciliado. Somente em Cristo Jesus eu posso gritar bem alto que eu sou salvo, que eu sou eleito, que eu sou predestinado. Somente em Cristo Jesus eu e você podemos vir aqui como verdadeiros adoradores. Agora veja, queridos, Paulo está dizendo agora. Até então, não podia dizer isso, porque ele estava argumentando. E ele tinha que concluir o seu argumento para depois apresentar o ápice do seu argumento, dizendo agora. O que é que Paulo está querendo dizer? Tem duas verdades aqui que eu quero compartilhar com vocês e deslanchar em alguns pontos, se o tempo assim me conceber. Veja, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Nenhuma condenação há para... Então, tem duas palavrinhas aqui. Primeiro, estar em Cristo Jesus. E aí eu convido você para ler comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha que coisa interessante. Capítulo 5, versículo 17, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: assim que, se alguém está em... Veja, estar. Está em. Se alguém está em Cristo, é nova? Então, não é se eu sou da Assembleia de Deus, não é se eu sou da ADIG, não é se eu sou da congregação da casa da Joaninha, do Chiquinho, do Pedrinho, não é se eu sou da placa tal, isso não salva ninguém. Agora diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, meu querido. Então olhe para o texto bíblico, porque o texto bíblico nos garante que se você está em Cristo, você é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, pastor, já passaram. E é isso que a revelação bíblica nos mostra, queridos. Nós temos pessoas vivendo uma vida velha dizendo que é de Cristo. Nós encontramos nos sites, encontramos nas redes sociais, pessoas levantando bandeira, eu sou de Cristo. Existe marcha para Jesus, existe tudo que é tipo de religião, e inclusive de placas denominacionais, mas somente o que estão em Cristo é que são novas criaturas. Se você está em Cristo, não importa se você é branco, preto, amarelo, verde, alto, baixo, magro, gordo, não importa a sua etnia, não importa o seu meio social, quanto você tem na conta do banco, não importa nada disso, só importa se você está em Cristo. Porque quando Deus olha para a humanidade, Ele só olha duas coisas. Primeiro, Ele olha para o homem que está em Adão. Segundo, Ele olha para o homem que está em Cristo. Quando Deus olha para mim e para o senhor, pastor Wilson, Ele olha, estão em meu filho Jesus? Ou vocês estão em Adão? Quando eu estou em Adão, eu vivo práticas velhas. Quando eu estou em Adão, eu não consigo agradar a Deus, porque os que estão na carne, diz o versículo 8 de Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que a inclinação, o pendor da carne é a morte. Então, somente quando eu estou em Cristo, é que eu sou uma nova criatura. Se você está em Cristo, levante a tua mão e adore, porque você já é uma nova criatura. Veja, o estar em Cristo é uma coisa, é não estar mais no primeiro homem. Existe o primeiro homem, Adão, e existe o último homem, ou seja, o segundo homem. O primeiro homem foi criado, colocado lá no Jardim do Éden. O segundo homem é Cristo. Por que segundo? Porque a imagem de Cristo vai surgindo outros, inclusive eu e você. Se você está em Cristo, você
faz parte do segundo homem. Mas quando nós estamos, o homem está em Adão, ele está morto em delitos e pecado. Quando o homem está em Adão, ele vai de acordo com a velha natureza. E Paulo está falando exatamente isso, que existe uma natureza do pecado. Paulo fala de sarque, a expressão que Paulo usa aqui no grego é sarque. Sarque pode ser utilizado para o corpo, e aí ele faz esse intercâmbio de palavras, somã e sarque, e ele faz do corpo palpável, ele faz também 3 expressões. E a última que eu quero falar é a natureza do pecado. A natureza do pecado é ela que faz divisão entre nós e o nosso Deus. A divisão de que há entre nós e Deus é por causa do pecado, da fissura. Adão, ele desobedeceu. Adão recebeu um mandamento, porque Deus, no seu reino, onde estiver o reino de Deus, existe mandamento. O mandamento que Deus estabeleceu para Adão foi: do fruto da árvore da vida, da ciência do bem e do mal, não coma. Porque no dia que você comer, veja, é condicional. No dia que você comer, você vai morrer. Mas quando olhamos para Abraão, Abraão tinha a lei de Deus, qual era a lei de Deus? Sai da tua terra, do meio da parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não está falando de 10 mandamentos, está falando da lei que Deus deu para Abraão. E Abraão, ele diz: olha, não desças ao Egito. Olha, e Abraão vivia de altar em altar, de tenda, cavando poço. Abraão vivia fazendo isso por quê? Porque onde ele estava, ele tinha que declarar que pertencia a Javé. Onde o crente está, ele precisa declarar quem ele é. Se você está em Adão, você não é adorador. Se você está em Adão, você está em pecado. Se você está em Adão, você não consegue agradar a Deus. Se você está em Adão, você está condenado. Você é independente, você não obedece, você não está debaixo do mandamento. Mas se você está em Cristo, em Cristo você é nova criatura. Se você está em Cristo, existe esperança para mim e para você. Esperança não, existe certeza para mim e para você, que estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Vamos para Efésios, veja que coisa interessante. Eu tenho esse problema de prolixidade, porque eu gosto de obedecer a voz do Espírito, irmãos. E eu escrevi alguma coisa aqui, mas eu estou deixando fluir o fluxo, seguir o fluxo. Veja, ou você está em Adão, ou você está em... Ou você está em Adão, ou você está em... Eu disse que se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Amém? Eu disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo... Agora veja Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o texto. Eu amo, irmãos, a Bíblia por causa essas coisas lindas que Deus fez por meio do seu Espírito Santo, de entrelaçar as verdades sagradas. Veja: bendito o Deus e Pai de nosso, o qual nos... com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais aqui está, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não existe bênção de Deus para quem não está em Cristo, meu irmão. Não existe salvação fora de Cristo. Não é salvação da igreja, é salvação em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Se você está em Cristo, você é abençoado. Veja, o texto diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos abençoar. Amém? Não? Então me ajude. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos... Isso é passado, presente ou futuro? Passado. Olha como a Bíblia é linda, porque está dizendo que foi lá no passado que eu aqui no presente já sou abençoado. Pastor, o que é que eu fiz para ser abençoado? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que já deu.
Deus deu o seu Filho. Quando eu olho para o texto, está dizendo que hoje eu sou abençoado pelo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Quando eu olho para o texto sagrado, diz que as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. Quando eu olho para o texto, diz aqui ainda, veja, versículo 3, nos lugares celestiais. Está dizendo que você está sentado nas regiões celestiais. Versículo diz aqui, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A eleição, a predestinação, tudo acontece em Cristo. Não existe predestinação fora de Cristo. Não existe eleição fora de Cristo. Tudo que acontece na dimensão espiritual é por causa de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você já é abençoado. Não é o que você vai fazer para ser abençoado, meu irmão. Isso é pelagianismo. Acreditar que eu vou me esforçar para ser abençoado, isso é uma heresia. Eu esperava isso mesmo de você, ficasse calado. Quando eu estou em Cristo, eu já sou. Porque lá no passado, Deus me amou. Lá no passado, Deus me abençoou. Jesus estava sofrendo, chorando lá sobre Jerusalém, chorando lá com Lázaro, pelo túmulo de Lázaro, chorando, quando no capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 5, começa a dizer que com lágrimas, ele foi alcançado através das suas orações. Lágrimas, Jesus chorou 3 vezes na Bíblia. Agora, quando eu olho para o que Jesus fez, me garante de estar assentado nas regiões celestiais com Ele. Eu estou morto, eu estou crucificado, eu estou morto, eu estou sepultado com Cristo, mas tem uma coisa, quando Ele ressuscitou, eu estou ressuscitado com Ele. Tudo está lá no passado, meu irmão. A igreja precisa aprender a viver numa dimensão de graça. Quando a igreja descobre o viver em graça, ela passa a ter ousadia para pregar. Quando a igreja passa a viver uma dimensão de graça, ela tem ousadia para orar. Quando a igreja passa a viver uma dimensão de graça, ela tem ousadia para abençoar as pessoas, para tirar da sarjeta as pessoas. Ela tem prazer em amar as pessoas, porque sabe que é amado por Deus desde a fundação do mundo. Oh, ragadachandarabanahaya. Ele está aqui, igreja. Eu não preciso sentir para saber que Ele está aqui. A palavra de Deus me garante: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, Rashandere Ramanácia. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Ele me garante na sua palavra. Oh, aleluia. Primeiro ponto, está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Veja, diz o versículo 1, que vos vivificou, estando vós mortos em delitos, ou seja, em ofensas. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com, e nos fez nos lugares em a igreja, ela já está sentada nas regiões celestiais. Em é com. Se você está em Cristo, você está junto com Ele. Na crucificação, na morte, no sepultamento, mas também na ressurreição. Mas não apenas isso. A igreja está assentada nas regiões celestiais. Se Cristo é rei, a igreja está com Cristo reinando. Se a igreja tem Cristo como Salvador, a igreja está com o Salvador nas regiões celestiais. Se a igreja serve ao Cristo vivo, então a igreja tem vida porque está em Cristo Jesus.
Quantos estão em Cristo Jesus? Se você está nele, a certeza, a bênção, a prosperidade. Se você está nele, a vida, a perdão de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você entendeu, diga: nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Estar em Cristo. Estar em Cristo é perdão. Estar em Cristo é viver na dimensão da soberania de Deus. Estar em Cristo é ter sido justificado. Estar em Cristo é ter sido perdoado. É ser nova criatura. Estar em Cristo é viver nessa dimensão de graça. Mas tem uma outra coisa, e aqui que cabe a nós, irmãos. Primeiro entendimento é estar em Cristo. Agora volte para o versículo de Romanos, capítulo 8. Versículo 1. Diz assim: portanto, agora, me ajude, igreja. Quem achou Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora, para os que estão, que não andam segundo a carne, não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É aqui que está a vida de exaltação do crente ou de derrota do crente. Andar na carne ou andar no Espírito. Se você anda na carne, você não vai conseguir agradar a Deus. Se você anda na carne, você está se identificando com a velha natureza adâmica. Se você anda na carne, você vai ser impulsionado, vai estar seguindo o pendor da carne, as inclinações da carne. Se você está na carne, você vai viver uma vida de derrota. Se você não estiver andando no Espírito, a sua vida vai ser uma vida de vergonha. E aqui, queridos, me perdoe, não me entendam mal. Eu já estou acostumado a viver para não olhar a aparência. Pela graça de Deus, desde os 20 anos de idade, eu sirvo a Jesus. E preste atenção a isso. Eu não sou mais influenciado por gritos, por entonações de voz. Eu não sou mais influenciado, parei há muito tempo, de impressionismos de pessoas que vêm ao templo e grita, bate pé, roda, sapateia, sobe em pilastra, unção do macaco, unção do Bruce Lee, unção do Muay Thai, UFC. Isso não me impressiona. Eu quero ver se anda no Espírito. Porque você sabe quem anda e quem não anda no Espírito, meu irmão. Você sabe quem anda e quem não anda no Espírito. Quem anda na carne, ele disfarça. A vida dele é uma derrota. Passa o dia todinho angustiado, triste. O que ele vê, o que ele olha nas redes sociais, você vê pelas expressões que ele coloca no Face, no WhatsApp. Você observa o cara que anda na carne quando ele conversa. Você vê o cara que anda percebe o cara que anda na carne quando ele anda de um jeito, mas quando ele bota a roupa e entra por aquela porta, é santão. E aí, meu irmão, ele fica brincando com um e com o outro, mas quando ele pega o microfone, terra, água, fogo, ar e tudo que tem direito. Meu irmão, você pode querer enganar A, B, C, D ou E. Mas você não consegue enganar quem anda no Espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, mas ele de ninguém é discernido. O diabo tenta de tudo para destruir a minha e a sua vida se você anda no Espírito. Eu me lembro de um texto, sou fuzileiro naval há 33 anos, na ativa, saí da ativa, sou fuzileiro da reserva. Mas eu estava lendo uma vez que os alemães, ou seja, que na Segunda Guerra, eles queriam descobrir, ou seja, vinham os tanques chineses, e aí começou vários países,
eles atiravam. O atirador ficava escondido. Atirava, fazia pontaria, pum! Batia naquela torreta do blindado. Pá! E ele estava escondido. Passava um tempo, o cara ficava virando a torre, porque tem um visor. Ele ficava girando para ver se descobria onde é que estava o atirador, para dar um tiro de ponto .50 e depois jogar um 105 milímetros para destruir o que tiver na frente. Aí ele faz o quê? Procura. O atirador está, escondido, camuflado. Quando a torreta passa alguns minutos, pim, aquele metal. E eles ficam procurando. Chegava um ponto, depois de 3 tiros, 4 tiros, que a pessoa do blindado abria a tampa para tentar descobrir, através da observação, onde estava o inimigo. E aí o atirador de precisão, na cabeça, abatia. E aí virava alvo fácil, porque ficava aberto o blindado. E eles tinham morteiros, aí acabava com os blindados, acabava com o inimigo. Queridos, aprendam uma coisa. O adversário, ele faz um trabalho. A Bíblia não diz que você pode pisar na cabeça de Satanás. Em canto nenhum na Bíblia eu encontro que o crente está pisando na cabeça da serpente. De vez em quando eu ouço a pessoa, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça de Satanás. A Bíblia não diz isso em canto nenhum. A Bíblia não diz isso em canto nenhum. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 16, versículo 20, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É no futuro. Por enquanto, ele está em uma guerra perversa, uma guerra de combate em localidade, uma guerra de guerrilha, atirando para você sair da sua posição. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler o versículo de 1 a 4, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Segundo versículo: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão da terra, porque já estáis. Me ajuda, irmão, só o pastor Eliseu gritou aqui. Porque já estáis, e a vossa vida está com Cristo em Deus. Sabe o que é que o adversário faz? Ele não pode te tocar. O adversário sabe que não pode te tocar, não pode te fazer sair de Cristo, então ele fica fustigando a sua vida. Ele fica atirando, ele cria circunstâncias adversas, ele cria pessoas que falam mal de você, que se tornam voz de serpente para você. E aí você que está escondido com Cristo em Deus, você está ali, primeiro tiro, você se esconde, não sai. Segundo tiro, mas chega um momento que a pessoa, ela sai de sua posição e se expõe. E quando ela se expõe, Satanás vai lá e derruba o crentão. Quer um segredo, meu irmão, para você não ser vencido por Satanás? Quer um segredo? Tem que ser com força. Quer um segredo para você vencer Satanás? Vamos voltar para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E aqui é onde está tudo que eu vim falar, está aqui nesse ponto, irmão. Olha, diz assim o texto sagrado. Portanto, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão que não andam segundo a carne. Mas andam em quê? E eu disse, são duas coisas. Primeiro, estar em Cristo. Segunda coisa, andar em Cristo. Se você anda no Espírito, a Bíblia diz que você está com a sua vitória garantida. Veja, queridos, preste atenção.
Olha, versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas anda no Espírito. A derrota do crente está quando ele deixa de andar no Espírito. A derrota do crente está quando ele começa a se deixar inclinar pelas coisas palpáveis, terrenas. Não é pecado ter dinheiro. O pecado está quando você coloca o seu coração no dinheiro, como diz lá em Timóteo capítulo 6, versículo 16 em diante. Quando você coloca o seu coração nos bens terrenos, Satanás atirou e acertou. Quando você olha para algo ou para alguém e deseja, você começa a sair da sua posição. E se você deixar de andar no Espírito, você saiu da posição que Cristo. E aí o inimigo te acerta. Andar no Espírito é não ter mais condenação para você. Andar no Espírito te faz livre. Andar no Espírito te dá a garantia de que Satanás, ele já está vencido, mas você está andando à altura que Deus estabeleceu para a igreja. Qual é a altura da igreja? Assentado nas regiões celestiais em Cristo. Quando eu olho para o texto bíblico, veja, primeiro ponto: não há nenhuma condenação para os que andam no Espírito, que estão em Cristo, que não andam mais no Espírito, ou que não andam mais na carne, mas no Espírito. Versículo 9, veja o que diz o versículo 9. Romanos 8, 9. Olha que coisa linda. Vós, porém, não estáis na, mas no, se é que o Espírito de Deus habita em, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está aqui o olho, irmãos. Estar em Cristo e andar no Espírito. Se você está em Cristo, você já é nova criatura. Se você está em Cristo, então ande no Espírito, porque a natureza de quem está em Cristo, ou seja, de quem já se rendeu a Cristo, é se tornar essa nova criatura, de que não tem mais nada com o pecado, não tem mais nada com o mundo, mas se você confiar em você mesmo, você vai se desgraçar. O segredo para não cairmos é andar no Espírito. O segredo para vencermos Satanás é andar no Espírito. Todos os dias o pecado vem, como diz aquela música. Todo dia o pecado vem. Todo dia vem as inclinações. Desça daí. Olha, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pedra. Jesus deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Quando eu olho para o versículo 9, que diz assim: nós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito. Versículo 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você, se está em Cristo, e se você está em Cristo e anda no Espírito, você é habitação do Espírito Santo. Irmão, a habitação do Espírito Santo quer dizer o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando eu olho para o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. Meu irmão, se você é morada do Espírito Santo, você tem o poder do próprio Deus, você tem o dínamos de Deus, você tem a autoridade de Deus. Nada pode destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é indestrutível se estiver andando no Espírito. Terceiro ponto. Aqui eu termino. São 10. Nosso corpo será vivificado como Deus fez com Jesus. Aqui eu estou utilizando o versículo 11 que eu já li aqui. Veja, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais. Pelo quê? Através de quem? Eita, só um grupinho ali das irmãs. Pelo seu Espírito que em nós habita.
O segredo de termos um novo corpo transformados, como diz Paulo na segunda carta, capítulo 5, ainda que a nossa casa deixe tabernáculos, se desfizer, temos de Deus uma morada não feita por mãos humanas, eterna no céu. Então, se você é habitação do Espírito Santo, se você é morada do Espírito Santo, meu amigo, além de você ser indestrutível, a palavra de Deus garante que você será transformado. Você não ficará na sepultura. Nós não ficaremos na sepultura. O diabo, meu irmão, ele não quer que você se pareça com Jesus, que siga o exemplo de Jesus, que ande no Espírito, porque ele quer descaracterizar o Cristo que habita na sua vida. E somente os que estão em Cristo, que andam segundo o Espírito, é que estão sendo amalgados, moldados à imagem de Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Espírito Santo continue falando a você. Eu vim aqui esta noite dizer para você que você... Esteja de pé, por favor. Eu vim aqui esta noite dizer que sem Jesus não dá. E se você quiser viver para agradar a Deus, você tem que viver na dimensão do Espírito. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito, é verdade. A adoração verdadeira está na dimensão do Espírito. A vida verdadeira é a vida do Espírito. A vida que Deus tem para mim e para você de êxito está na dimensão do Espírito. Se você vive na dimensão do Espírito, você vai andar e agradar a Deus no Espírito. Você vai viver nessa dimensão, vai ter prazer. Quando a tristeza bater na tua porta, você sabe que o Espírito Santo está ali para te ajudar. Quando as fraquezas vieram contra você, Ele é que ajuda nas nossas fraquezas. Você está sendo amalgado, moldado à imagem de Jesus. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo está aqui esta noite. O Espírito Santo está aqui, conhece os teus problemas, as tuas angústias, as tuas lutas, o teu labutar, o teu trabalho. O Espírito Santo quer que você adore a Deus de verdade. Mas você que tem andado cocheando entre dois pensamentos, você que tem vacilado nessa dimensão de fé, você precisa se reconciliar, pedir ajuda. Deus, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Entra com a tua providência para que eu seja de fato a imagem do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que eu sou a imagem de Cristo. Eu quero saber se há alguém aqui que deseja reconciliar-se com Deus através do sacrifício de Jesus, os méritos de Jesus, e a partir de hoje andar na dimensão do Espírito. Onde está a primeira pessoa que deseja se reconciliar com Deus? Onde está a primeira pessoa que deseja se render ao Senhor? Venha se render ao Senhor. A solução para você. Mais alta essa música que é tão bonita. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, graças a Deus. Quantos adoram ao Senhor por sua bendita palavra. Dê um glória bonito para Jesus. Vamos orar agora. E você vai colocar a mão sobre o coração ou sobre o local. Às vezes uma enfermidade geral, você coloca a mão sobre o coração, contato com o seu corpo, e nós vamos repreender esse mal em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial,
nós ouvimos a tua santa palavra, nossa alma foi alimentada, foi fortalecida, Senhor, e nós vamos sair daqui mais em Cristo Jesus do que nós já estamos, Senhor, porque nós sabemos que a vitória é grande. Jesus levou não só os nossos pecados sobre a cruz do Calvário, mas Ele levou também as nossas doenças, como a tua palavra diz. Jesus levou todas as nossas enfermidades, nossas doenças, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Senhor, nós usamos agora a autoridade do nome de Jesus e repreendemos todo o espírito de enfermidade que está atingindo aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, e eu ordeno em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e só no nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, doença, sai deste corpo, sai desta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Terminemos com a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro e o Brasil. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.